Vamos lá, tipos de condomínio. Bom, até uns dias atrás, condomínio era comercial ou residencial, horizontal ou vertical. Hoje não é mais assim, né? Pelo aspecto legal, a gente tem o condomínio edilício, que é aquele que tem uma área comum e uma área privativa. 99% dos condomínios é um condomínio edilício. A gente tem também, na legislação, o condomínio necessário. O que é o condomínio necessário? É o muro, é a cerca, é uma vala, é alguma coisa que está em duas propriedades ao mesmo tempo. Então, esse é o condomínio necessário. Ah, tem taxa de condomínio? Tem síndico? Tem conselheiro? Não. Mas cada vez que tiver uma despesa, por exemplo, no muro de divisa, vai ser aplicado lá a divisão da despesa. Então, você tem um muro que divide do outro prédio. Esse muro é um condomínio necessário e ele é mantido por 2 condomínios, ou por 2 proprietários, porque não é um só, ele está dentro de 2 propriedades. O voluntário, que é aquele quando, por exemplo, acontece bastante hoje em dia, de rua fechada. Todos os moradores da rua resolvem que aquele quarteirão, aquela rua, uma rua sem saída, poxa, vamos fazer um condomínio voluntário entre nós? Cada um tem a sua propriedade. Cada um tem a sua. Não existe propriedade comum. Mas a gente vai se fechar aqui para dividir as despesas com a vigilância, com a iluminação, com a varrição. Então aqui é um condomínio voluntário. Você não precisava ter esse condomínio. Mas as pessoas se reuniram, se juntaram e, por um ideal, resolveram ter. Oi? Pode ter. Isso não foi proibido? Uh, Kassab não saiu uma lei que proibia isso daí em São Paulo? Alguns casos. Eu morava em um lugar assim. Tem casos. A prefeitura obrigou a tirar a portaria tudo. Tanto que a gente colocou aquela cancela com segurança na portaria, mas não podia mais ir portão. Tem uma discussão grande na cidade de São Paulo em relação aos portões. Quando você tem cancela, normalmente não tem, mas você tem que dar passagem e tudo mais. Você consegue fazer isso, por exemplo, quando é uma rua sem saída, sem problema nenhum. Mesmo assim, só de casas. É novo para mim, porque existe muito ainda em São Paulo funcionando desse jeito, assim. Tem bastante mesmo. Que eles dividem lá a despesa com guardinha, eles mesmos se responsabilizam pela varrição e pela retirada do lixo. A retirada do lixo, a varrição. Iluminação. Iluminação, limpeza, tudo, a gente fazia tudo. E mesmo assim a prefeitura Olha. obrigou a tirar o portão, aí nós colocamos uma cancela, manteve os seguranças, normal que era, mas aí veio a pergunta, isso continua ou eu acho que não é mais proibido, porque eu tenho visto bastante, eu tenho visto novos fazer isso. Pela questão da segurança, né? A violência está terrível aí. Tem bairros que historicamente não tinha problema de violência e hoje tem. A gente tem de lotes, né? Que são terrenos, daí você não tem edificação. Você tem só cada condômino, ele tem um terreno, um lote, e daí a divisão do condomínio não vai ser por fração ideal, porque não tem como cobrar ele pela quantidade de metros que ele construiu. A despesa dele vai ser referente ao lote dele, então ele paga de acordo com o tamanho do lote e não com a área construída. Então essa é a diferença aqui. A Lei 13.465 de 2017, quem tiver curiosidade. Do aspecto construtivo, a gente tem aqui os condomínios horizontais, que são de casas, os condomínios verticais de prédios e os condomínios mistos, que você tem tanto prédio quanto casa. Uma curiosidade,
Na lei, você vai ver uma confusão aqui. Não se assustem, mas é isso mesmo. A luzinha não aparece aqui. Bom, na lei, por um equívoco do legislador, ou por ignorância, eles classificam o condomínio de casas como vertical e o de prédio como horizontal. Porque na lei eles consideram qual é a barreira que divide as unidades. Então, se no prédio o que divide é uma linha horizontal, o prédio é um condomínio horizontal. Não faz sentido. A gente usa o contrário. Todo mundo usa o contrário. Mas na lei, se vocês virem isso, vocês vão notar que eles inverteram. E daí o condomínio de casas eles colocam como vertical, porque é uma divisão vertical entre as unidades. Não concordo. Também tem, não deveria. Já na finalidade, a gente já tem algumas novidades aí, né? A gente tem o residencial, sempre teve, o comercial / empresarial, que hoje diferencia, né? Você tem condomínios que tem lá 200 salas comerciais e você tem condomínios já com lajes corporativas onde só se aluga o andar inteiro, né? Aqui, algo novo, o não residencial, e que dá uma confusão danada nos prédios novos. Porque o NR, esse não residencial, ele serve para morar, mas ele serve para estadia de curta temporada. Então, a lei já foi feita para acolher essa unidade que vai funcionar como um hotel, que é hospedagem pura e simplesmente. Então, hoje em dia, tem um monte de prédio que está sendo entregue com salas comerciais, apartamentos e não residenciais, que são esses que fica para o Airbnb, para esses outros aplicativos de hospedagem curta. Quando você tem uma piscina, uma academia, uma sauna, e você tem pessoas hospedadas e pessoas residentes usando a mesma área comum, isso é um conflito. A pessoa compra o apartamento sabendo disso, que vai ter hóspede na piscina dele, mas quando ele vai morar, ele não aceita. Isso é algo que precisa ser mais trabalhado na mente das pessoas ainda, porque é algo muito novo, mas que praticamente todos os prédios hoje os projetos que estão sendo aprovados hoje na prefeitura, praticamente todos têm uma unidade NR, ou uma unidade comercial, uma loja, alguma coisa assim. Os logísticos, que esse pouca gente fala, mas é uma fonte maravilhosa de renda. Esses condomínios logísticos, você tem nas estradas aí perto de São Paulo, né, aqueles condomínios gigantescos onde só tem galpão. Esses condomínios têm mais trabalho que um condomínio residencial. Você precisa ser melhor tecnicamente para atender, porque existe prazo para tudo, não pode parar, tem que funcionar 24 horas por dia, tem que ter redundância, tem que ter 3 sistemas, tem que ter tudo mais, e pouquíssima gente trabalhando. Eu cheguei a ter uns 20 condomínios logísticos, eu colocava uma pessoa alocada lá para ficar lá o tempo todo, e eles pagam muito melhor, mas muito melhor do que um prédio comum, um condomínio comum. Então, o logístico são galpões de mercadoria, que muitas vezes é só para transferência. Então, por exemplo, o Mercado Livre tem, não sei se vocês já viram, no finalzinho da Castelo, quando você vai pegar a Marginal, tem um galpão gigantesco do Mercado Livre. Esses galpões também têm um síndico. E, lógico, o trabalho é completamente diferente. Eles não querem saber do cachorro que está latindo.
Eles querem saber por que o caminhão está demorando para passar pela cancela. Por que a balança do caminhão não está funcionando? Opa, tem que pesar o caminhão antes de sair. Entende? Então, aqui também é uma oportunidade muito grande para a gente. Tem também os condomínios industriais hoje em dia, que é um condomínio grande, com várias plantas industriais, né, várias fábricas pequenas dentro desse condomínio, com algumas áreas comuns também, que isso é muito legal. Os caras têm um gerador gigante que atende todas aquelas fábricas que estão dentro daquele condomínio. E que hoje as fábricas têm entendido, as fábricas pequenas, têm entendido que é muito melhor você dividir alguns custos com outras fábricas também e estar num ambiente desse, e daí você precisa ter uma equipe preparada para atender isso. E os multipropriedade imobiliária ou timesharing, que esse é a encrenca maior. É aquele apartamento que 10 pessoas são donas e cada um usa um mês. A gente tem muito na praia, tem muito Campos do Jordão, essas coisas, e que daí você não vai ter um condômino, um proprietário. Você tem 10 proprietários para cada unidade. E que é também uma nova modalidade de condomínio que está se espalhando para a praia, para veraneio, para o campo. É super bacana, porque você paga muito menos e você tem os seus dias para usar no decorrer do ano. Quem tem casa na praia sabe como é que é. Eu tenho casa na praia faz uns 6 anos que eu não vou lá. Não dá tempo. Só pago. Não é muito mais legal se eu tivesse uma multipropriedade que eu falar, não, esse ano eu tenho 6 finais de semana para usar lá. Eu vou me programar. Não está lá para a hora que eu quiser. Eu tenho os meus, então eu vou me programar para fazer e dá para... É bem legal, bem bacana. Está aparecendo... Nos Estados Unidos tem muito mais disso. Aqui no Brasil é novo, mas está se espalhando e é uma tendência aí bem importante. Esse multipropriedade, o síndico ele faz a gestão do condomínio. Do condomínio. Da propriedade, seria para 10 moradores. Daí, normalmente, entre eles. Tem também alguns prédios que contratam um administrador. A propriedade dessa que tem 10 moradores, eles estão contratando um administrador para administrar. Seria um síndico de cada unidade. Que na verdade ele acaba pegando várias unidades para administrar e que faz esse controle aí de quem é a vez de quem, né? Então é muito melhor, né? Você imagina, você tem que ficar visando teu amigo, hoje não é a tua vez não, meu. Dá encrenca. É encrenca. Stefano, onde Sim. que entra as associações aí? Associação não é condomínio. Porque eu vou deixar para o Fernando Zito explicar isso para vocês, que ele tem muito mais propriedade. Mas não, associação é uma lei diferente, porque, por exemplo, na maior parte das associações, a área comum ela é pública. Então, a associação, na verdade, é só um combinado entre vizinhos. Você não tem uma copropriedade. Né? É parecido um pouco com o condomínio voluntário, né? Mas tem um jeito diferente. Tanto que tem muita associação que dá problema, porque não consegue receber inadimplência e tal, porque é uma lei diferente que rege isso. E a gente acaba não indo muito para o lado da associação, porque a estrutura é diferente. A associação não tem síndico. A associação tem o presidente, tem o secretário, tem não sei o quê. Normalmente não funciona. Assim, morei em associação, terrível. Terrível. É muito pior. Legal? Por hoje é isso. Eu tinha...